princesa raptada por ordem do pai. O celular do presidente francês Emmanuel Macron e de 10 primeiros ministros hackeados por um software israelense de espionagem. Jornalistas, ativistas de direitos humanos e inúmeras personalidades têm seus celulares invadidos, as conversas gravadas e as mensagens lidas. A revelação de que o rapto da princesa Latifa de Dubai foi planejado com o uso de sistema de espionagem Pegasus trouxe à tona outros casos de privação da liberdade. Uma irmã de Latifa, a princesa Shamsa, já havia sido raptada, também por ordem do pai. E uma ex-mulher do emir escapou, por enquanto. O celular pode se tornar um espião contra o próprio dono. Essa edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Em um vídeo que enviou para os amigos, a princesa Latifa fala de sua situação desde que foi raptada por ordem de seu pai, o poderoso emir de Dubai. Sou uma refém. A vila onde estou foi convertida numa prisão. Todas as janelas estão lacradas. Nesse vídeo, a princesa Latifa Al Maktoum denuncia a situação em que se encontra. Ela é filha do emir de Dubai, um dos Emirados Árabes Unidos. A princesa Latifa desapareceu em 2018. Na mensagem, ela se mostra preocupada com seu destino. Não sei quando serei libertada e como estarei quando vocês assistirem a esse vídeo. Todos os dias me preocupo com minha segurança e minha vida. Não sei se vou sobreviver a essa situação. A polícia ameaça me manter presa pelo resto da vida e adverte que jamais poderei ver o sol novamente. Embora tenha ocorrido em 2018, os detalhes do rapto da princesa só vieram à tona agora, após as revelações sobre o uso do sistema de espionagem Pegasus, criado em Israel. And I'm making this video because it could be the last video I make. Fiz esse vídeo porque pode ser o último que faço. Quando você estiver assistindo, posso estar morta ou numa situação muito, muito ruim. Esta foi mais uma tentativa da princesa de pedir ajuda, desde que foi capturada a bordo desse barco, o Nostromo, perto do litoral da Índia. Ela foi raptada por um comando militar dos Emirados Unidos, a mando de seu pai, o cheque Mohammed bin Al Maktoum. Tudo o que meu pai se preocupa é com sua reputação, diz ela. Já o cheque afirma que Dubai deve ser o número 1 em tudo. Com seus prédios gigantescos, shopping centers e turismo de luxo, Dubai tenta projetar uma ideia de modernidade, um paraíso de lazer para poucos. A imagem da princesa Latifa como adepta de esportes radicais era perfeita para projetar o Emirado. Mas o fato é que ela se sentia como prisioneira numa gaiola de ouro. Latifa queria ter sua própria vida, queria a liberdade, afirma a amiga Tina Yaurianen. Antes do episódio de 2018, quando foi retirada do barco, ela já havia tentado fugir em 2002. Naquela época também foi capturada e passou 3 anos e meio na prisão, conta Tina. I really hope that some positive change will happen from all of this. O plano de fuga da princesa foi elaborado por um ex-agente do serviço secreto francês. Mas o que eles não sabiam era que estavam sendo vigiados pelo software espião Pegasus. Navy SEAL rebreather, the breathing equipment, underwater torpedo. O ex-agente dos serviços de inteligência da France, Hervé Joubert, chegou aos Emirados em 2018 sob disfarce, usando um traje preto. Na época, era investigado por suspeita de desvio de dinheiro público. Ele conta que o plano inicial de um ex-marine americano era colocar Latifa presa a um torpedo, sem carga explosiva, com traje de mergulhador. Então disse que ela teria de ser treinada para isso. Latifa chegou a comprar todo o equipamento, mas logo desistiu da ideia. Junto com uma amiga, foi de carro dos Emirados para o vizinho Omã. Parte da viagem ela fez escondida no porta-malas. De Omã, ela entrou num bote que a levou até o iate Nostromo, que a esperava em águas internacionais. Hervé Joubert esperava a bordo do barco. Então, partiram em direção à Índia. Latifa tinha deixado o celular num café em Dubai, achando que estaria a salvo. O que eles não sabiam é que os aparelhos de todos os amigos da princesa estavam sendo hackeados com o uso do spyware Pegasus.
Além disso, a tripulação utilizou sistemas de comunicação do barco para se comunicar com pessoas em terra. E tudo isso foi hackeado pelo software espião. Então, quando o barco se aproximava de Goa, na Índia, ocorreu o ataque. We started hearing noises. It sounded like gunshots from upstairs. De repente, começamos a ouvir o som de tiros no convés, conta Tini Yahianen, que estava a bordo. Eu estava observando quando, em dado momento, vi um bote se aproximando, lembra Joubert. Era um comando militar que logo apontou suas armas para nós. Se tentássemos resistir, seríamos mortos. Nós nos trancamos no banheiro esperando que alguém pudesse nos salvar, conta Tina. Mas, ao contrário, fui arrastada para cima e tive as mãos amarradas nas costas. Joubert disse que não viu Latifa naquele momento, mas ouviu ela gritando e tentando escapar. Ela dizia que não queria ir, pedia para permanecer no barco e também que preferia morrer a voltar para os Emirados. Logo chegou um helicóptero e eles se foram, lembra Joubert. A tentativa de fuga terminou aí. O software Pegasus transforma o celular num agente contra a própria pessoa que está sendo alvo da espionagem. Basta ter o número do celular do usuário alvo da perseguição. O Pegasus pode ler as mensagens, gravar as conversas, ligar o microfone ou a câmera do aparelho. Pode determinar o local onde se encontra a pessoa e mais. Identificar toda a rede de relacionamentos que ela mantém. Ou seja, com quem fala e sobre quais assuntos costuma tratar. Em resumo, o software pode fornecer um mapa completo não apenas das atividades daquela pessoa, mas também de seus relacionamentos. É indiscutível de que as tecnologias emergentes elas têm cada vez mais ameaçado a privacidade dos indivíduos. E isso ninguém discute, né? Porém, as empresas têm buscado sempre adotar algumas medidas técnicas de proteção que auxiliam na preservação da vida privada como um todo, que é um direito constitucional, né? Ocorre que hoje em dia aproximadamente 70%, mais ou menos, não estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê alguns tipos de medidas técnicas e organizacionais para isso. Porém, novamente, nós precisamos entender que isso não é uma obrigação, um dever exclusivamente das empresas. Nós, enquanto indivíduos, precisamos nos esforçar, né, e fazer esse trabalho conjunto com as empresas, no sentido de que nós usamos a tecnologia, então nós devemos ter um pouco mais de responsabilidade na forma como utilizar, no que nós acessamos. Então, a era da privacidade, ela só vai se tornar uma coisa do passado se nós permitirmos que isso aconteça. Um software tão sofisticado como o Pegasus, capaz de prestar tantos serviços, não poderia custar barato. A NSO, que criou e fornece o Pegasus, não revela o valor dos contratos, mas especialistas do setor de tecnologia da informação calculam que não ficam por menos de alguns milhões de dólares. Daí o fato de que em apenas 10 anos, a empresa criada num fundo de quintal se transformou numa gigante, avaliada em 1 bilhão e 500 milhões de dólares. A NSO alega que criou esse software para ajudar no combate ao terrorismo. Nos contratos de venda, os governos se comprometem a utilizar a tecnologia apenas no combate a grupos extremistas ou contra o crime organizado. Mas nem todos os compradores seguem essa norma. Por isso, a NSO garante ter suspendido o contrato com o governo dos Emirados Unidos após a descoberta de que o software foi usado para perseguir e raptar a princesa Latifa. Daqui a pouco, uma outra princesa, irmã de Latifa, já havia sido raptada. E uma ex-mulher do Emir de Dubai escapou por pouco, porque é irmã de um rei. Não saia daí.
princesa Latifa não foi a primeira filha do emir de Dubai raptada no exterior por ordem do pai. Há 20 anos, a irmã dela, Shamsa, também tentou fugir, mas foi capturada na Inglaterra. O cheque Mohammed bin Al Maktoum, que governa Dubai, é um dos homens mais poderosos do Oriente Médio. Após a recente descoberta de como seu governo utilizou um software de espionagem para localizar e raptar a princesa Latifa, um outro episódio semelhante veio à tona. O rapto da princesa Shamsa, há 20 anos no Reino Unido. Em vídeo recente, Latifa lembra do caso de sua irmã, que na época tinha 18 anos e de repente desapareceu da casa que ocupava em Surrey. A polícia britânica iniciou uma investigação, mas sem qualquer resultado. Em carta recente que enviou para amigos, Latifa pede a reabertura das investigações e sugere uma campanha pela libertação de Shamsa. Na mensagem, Latifa recorda que sua irmã tinha laços estreitos com o Reino Unido, onde costumava passar as férias. Ela sonhava entrar para uma universidade no país, mas seu pai não permitia. Então, no verão do ano 2000, ela pegou um dos carros da família e tentou fugir. Mas a fuga durou apenas 2 meses. Agentes da polícia de Dubai a localizaram em Cambridge e ela foi transportada para o Emirado. 6 meses após o rapto, com a ajuda de amigos, ela entrou em contato com um advogado inglês que procurou a polícia. Em 2001, a polícia de Cambridge iniciou uma investigação, mas o governo de Dubai não permitiu qualquer contato com Shamsa. E o próprio Ministério do Exterior britânico também aconselhou o arquivamento do caso. Shamsa passou 8 anos em cativeiro e em seguida foi liberada, mas ainda vive sob estreita vigilância. Todos os seus movimentos são controlados pelo governo, que também proíbe o contato com amigos, principalmente do exterior. E o que esses amigos gostariam nesse momento é de saber que as duas estão vivas e passam bem. Não são apenas as filhas do emir de Dubai que enfrentam problemas com o pai. Uma ex-mulher dele, a princesa Aya, fugiu para a Inglaterra levando os 2 filhos. Há quem diga que ela só não foi raptada porque é filha de um rei e irmã de outro. Em abril de 2019, depois de um casamento com o emir que durou 15 anos, a princesa Aya decidiu ir embora. Ela pegou os 2 filhos, uma de 13 e outro de 9, e viajou para a Inglaterra. A fuga resultou numa batalha na justiça britânica. De um lado, o emir exigiu o retorno dos filhos a Dubai. De outro, a princesa defendia a guarda das crianças. No final, ela acabou vencendo. Acredita-se que ela só não teve o mesmo fim das filhas do emir, raptadas e levadas de volta a Dubai, porque no seu caso, a história poderia resultar num conflito diplomático. A princesa Aya é filha do rei Hussein da Jordânia, já falecido, e irmã do atual rei daquele país, Abdallah, herdeiro do trono. Terminada a batalha judicial, ela deixou sua residência em Londres e se mudou para um destino que permanece desconhecido no Reino Unido. E ninguém duvida que seus passos sejam monitorados pelo software Pegasus. Graduada em Oxford, Aya se tornou a primeira representante de uma monarquia do mundo árabe a assumir um cargo de embaixadora da ONU. Durante anos antes de seu desaparecimento, ela atuou no Programa Mundial de Alimentação da organização, que atende a dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. A revelação sobre o uso do software israelense para espionar ou perseguir pessoas se deve ao trabalho de uma ONG com sede em Paris, em parceria com a Anistia Internacional. Forbidden Stories, ou Histórias Proibidas. Esse é o nome da organização sem fins lucrativos que revelou o escândalo da perseguição de pessoas e invasão de celulares de presidentes, reis, ministros, jornalistas e muitos outros. Assim que o caso foi descoberto, a ONG formou um consórcio integrado por 17 veículos de imprensa, incluindo Le Monde, o Guardian e o Washington Post, que mobilizaram seus jornalistas para a apuração dos detalhes do escândalo. E foi então que se descobriu a existência de uma lista de 50 mil números de telefones de pessoas de todo o mundo que poderiam ser ou já estavam sendo hackeados.
A empresa israelense NSO alega que esse número é exagerado. Reafirma que o software foi criado para combate ao terrorismo e que alguns clientes acabaram por desvirtuar suas finalidades, ou seja, utilizando para espionar adversários políticos ou até familiares, como o caso do emir de Dubai. O presidente da França, Emmanuel Macron, é apenas a face mais conhecida nesse escândalo de espionagem. Mas a lista inclui 10 primeiros ministros, um rei e muitos jornalistas. Macron já trocou o número de seu celular, mas durante mais de 2 anos, seu aparelho foi rastreado pelo sistema Pegasus. Nesse caso, os invasores eram integrantes do Serviço Secreto do Marrocos, por sinal um país aliado da França. Mas o rei do Marrocos, Mohammed VI, também foi espionado, assim como integrantes de seu gabinete. O mesmo aconteceu com o presidente do México, Manuel López Obrador, e autoridades do Egito, Paquistão, Iraque, Líbano, África do Sul e Bélgica. Entre jornalistas de dezenas de países, o número é assustador: 189. Incluindo alguns do Washington Post, que faz parte do grupo de veículos formado pela ONG Forbidden Stories para investigar o escândalo. Mas a lista não para por aí. Defensores de direitos humanos, advogados, diplomatas e políticos de vários países em todos os continentes também tiveram seus celulares invadidos e dados roubados. Além dos jornais convocados para ajudar na operação, o Instituto de Tecnologia do Canadá também contribuiu com as investigações. O Citizen Lab faz parte da Escola Mank de Assuntos Globais da Universidade de Toronto, no Canadá. A ONG Forbidden Stories e a Anistia Internacional pediram ajuda ao Citizen Lab para investigar a parte tecnológica da Operação Pegasus, ou seja, o uso do software para espionar adversários políticos de alguns governos e outros alvos. John Scott Hayton, pesquisador sênior do Citizen Lab, confirma que o sistema Pegasus realmente foi utilizado para capturar mensagens e ouvir conversas de inúmeras personalidades em dezenas de países. Grandes empresas do setor de tecnologia também foram alvo da interferência. Uma delas é o WhatsApp, que está processando a israelense NSO por invasão dos celulares de seus usuários. O que vai ser adotado vai depender muito do aparelho que vai estar sendo usado. Então, se eu estou utilizando um computador, seja de mesa, seja um laptop, né, o ideal é que exista um antivírus confiável, né, que o firewall do computador esteja ligado, que possa buscar até mesmo a ajuda de um técnico, dependendo do que você tem armazenado no computador, para fins de gerar uma criptografia em determinadas pastas. Então, por exemplo, as pessoas costumam armazenar declarações de imposto de renda, né, informativos de faturamento das suas empresas, ou uma planilha financeira pessoal, né, das finanças pessoais. Então, o ideal é que esses tipos de pastas, esse tipo de armazenamento tenha um mínimo de proteção, ou então busca sempre um fornecedor que tenha um armazenamento em nuvem e que te gere esse tipo de segurança, né, com uma criptografia. Quanto aos celulares, uma coisa é certa: precisamos evitar clicar em todos os tipos de links, em todos os tipos de anúncios que recebemos, seja via WhatsApp, seja via mensagem SMS, seja via e-mail, independentemente do meio de comunicação. Precisamos, antes de tomar uma iniciativa de clicar, pelo menos pensar e analisar o porquê que eu estou recebendo aquilo. Será que aquilo é verdade? Será que não é? Eu sei que é um pouco complicado, né? Nós não vamos ficar pensando a vida inteira se eu devo clicar ou se eu não devo clicar. Isso acaba gerando é chato, a verdade é essa. Mas se queremos ter um pouco mais de segurança naquilo em que acessamos, é necessário ter um pouco mais de cautela nesse sentido. Daqui a pouco, a direção do WhatsApp decide processar a empresa israelense que fornece software espião. E ainda, Israel tem outras empresas atuando na área de espionagem de comunicações. A gente volta já.
Uma outra empresa, também israelense, vende software espião exclusivamente para governos. Nas águas dos rios do Amazonas, ele é temido por penetrar na uretra de banhistas e causar um estrago. Dizem que tem muita lenda nessa história, mas isso não vem ao caso agora. Fato é que o tal peixinho chamado candiru dá nome à obscura empresa com sede em Tel Aviv. Fundada em 2014, a companhia oferece soluções para espionagem em computadores, dispositivos móveis e contas na nuvem, baseadas na tecnologia de spyware, software espião. O programa infecta sistemas operacionais com o objetivo de colher informações dos usuários. Segundo pesquisadores do Citizen Lab da Universidade de Toronto, a empresa faz isso por meio de sites falsos. Mais de 750 foram encontrados. Domínios disfarçados de organizações de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional, o movimento Black Lives Matter, além de veículos de mídia e outras entidades. De acordo com a Microsoft, a Candiru estaria por trás dos recentes ataques ao sistema Windows. Para os pesquisadores, isso é resultado da ausência de leis e proteções internacionais sobre a tecnologia spyware. Não é de se surpreender que, na ausência de fortes restrições legais, esses tipos de clientes governamentais usem mal os serviços de spyware para rastrear jornalistas, oposição política, defensores dos direitos humanos e outros membros da sociedade civil global, conclui o relatório da Citizen Lab. Vamos falar de mais uma empresa que atua no setor de espionagem, a Circles, do mesmo grupo do Pegasus. A tecnologia usada pela Circles é o SS7, Sistema de Sinalização 7, capaz de localizar um telefone em qualquer lugar do mundo em segundos. Essa poderosa ferramenta explora os pontos fracos do sistema global de telefonia móvel para espionar ligações e trocas de mensagens. De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, a maioria das redes em todo o mundo é vulnerável. O Citizen Lab identificou que a Circles atua em pelo menos 25 países. São eles Austrália, Bélgica, Botsuana, Chile, Dinamarca, Equador, El Salvador, Estônia, Guiné Equatorial, Guatemala, Honduras, Indonésia, Israel, Quênia, Malásia, México, Marrocos, Nigéria, Peru, Sérvia, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, Zâmbia e Zimbábue. A empresa, criada em 2008, afirma que trabalha para órgãos governamentais em investigações dos piores tipos de crimes e não comenta sobre a identidade de seus clientes. O pesquisador do Citizen Lab, Bill Marczek, diz que é decepcionante ver governos ocidentais democráticos patrocinando a empresa, já que os abusos de espionagem são conhecidos. 5G ele vai contribuir para um processamento mais rápido dos dados, ou seja, você, todos nós vamos conseguir ter diversos aparelhos conectados. Então, vou dar um exemplo muito simples. Imagina as casas inteligentes hoje em dia, em que conecta-se a geladeira, conecta-se a cortina, conecta-se o ar-condicionado, o aquecedor, né? Então, toda a casa está conectada. Essa conexão da casa, ela vem por uma rede para conectar no seu celular e conecta-se no seu carro e no computador. Então, eu tenho diversos dispositivos conectados ao mesmo tempo. Com o 5G, a capacidade de comunicação dos dados vai aumentar exponencialmente. Então, a chance da produção de dados maior vai ser muito maior do que acontece hoje. O que eu estou querendo dizer? Com o 5G, nós vamos ter um maior armazenamento em servidores dos nossos dados, consequentemente, dados que hoje não são possíveis ter, mas que vão acontecer, né? Como, por exemplo, a entrada e saída de casa, vai conseguir saber que horas eu vou chegar em casa, que horas eu vou sair. Então, o ideal é o quê? É que nós, novamente, a questão da nossa responsabilidade é que nós, antes de comprarmos
dispositivos para uma casa inteligente, antes de nós conectarmos a nossa vida inteira com um servidor, importante é verificar se esse servidor vai te dar a segurança necessária para esses dados. O importante é saber como o servidor faz o tratamento desses dados, né? E importante também é saber até que ponto nós queremos colocar a nossa vida à disposição de outra pessoa. Isso é muito importante. Há muito tempo se sabe que governos das grandes potências, como Estados Unidos, China, Rússia e outras, têm sistemas para espionar seus cidadãos. A diferença para esse caso descoberto agora é que se trata de uma empresa que vende o sistema para qualquer governo, supostamente para o combate ao terrorismo, mas que, na verdade, acaba sendo utilizado para perseguir as pessoas. O universo digital, se trouxe avanços tecnológicos importantes, também resultou em ameaças à segurança dos cidadãos, principalmente em países sob governos autoritários. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você. Até lá.